Oi, eu sou a Laura e já estive aqui com vocês na apresentação do nosso curso. No módulo 1 do nosso curso, nós falamos sobre leiturabilidade, inteligibilidade e legibilidade. Lembram? Espero que sim, mas, em todo caso, vamos fazer uma breve revisão desses conceitos. Legibilidade é a tipografia do texto, ou seja, a fonte, o estilo, a cor da letra e todas as informações gráficas de um texto que podem ajudar a torná-lo mais legível. Já a leiturabilidade ou inteligibilidade podem ser vistos como sinônimos e englobam outros fatores além da legibilidade para a produção de um texto mais compreensível. Vale ressaltar que o nosso grupo de pesquisa optou por utilizar o termo leiturabilidade, uma tradução do termo em inglês readability. Alguns teóricos do assunto também utilizam leiturabilidade, mas outros preferem inteligibilidade. Portanto, não existe um conceito sobre essa terminologia, e tudo bem, mas lembre-se, se você encontrar inteligibilidade ao pesquisar sobre o assunto, saiba que leiturabilidade e inteligibilidade querem dizer a mesma coisa. Trago aqui para vocês uma definição de leiturabilidade proposta por William Dubai, ativista americano, defensor dos direitos civis, professor de escrita e consultor em linguagem acessível. Para Dubai, a leiturabilidade é uma condição de facilidade de leitura criada por escolhas de conteúdo, estilo, design e organização do texto, que se adequam ao conhecimento prévio, escolaridade, interesse e motivação do público leitor. Agora, vejam na tela um esquema um pouco mais detalhado sobre leiturabilidade. Como vocês podem ver, a leiturabilidade é multifatorial e ela pode ser influenciada por um ou vários desses aspectos apresentados aqui. São eles a capacidade e motivação para ler, a familiaridade com o assunto, a sintaxe, a semântica, a organização do texto, a legibilidade e o espaço físico. Agora, vejamos cada um desses fatores e o que eles significam. Do ponto de vista do leitor, a capacidade e a motivação para ler podem influenciar na leiturabilidade. Quando falamos em capacidade, nos referimos aos graus de escolaridade, letramento e proficiência desse leitor, pois quanto menores eles forem, mais difícil será para o leitor compreender um dado texto, pois ele, em tese, poderá não ter as ferramentas necessárias para compreender o que está lendo. Já a motivação passa pelo desejo que o leitor tem de ler determinado texto. Ele pode simplesmente não estar motivado ou interessado em ler sobre tal assunto, certo? Então, essa falta de motivação pode prejudicar a leiturabilidade. Ainda da perspectiva do leitor, a não familiaridade com o assunto do texto pode influenciar na leiturabilidade. O leitor pode até ter o desejo de ler sobre tal assunto, mas seu desconhecimento sobre ele poderá trazer dificuldades de compreensão. Agora, falando do texto em si, temos a sintaxe, ou seja, a estrutura do texto, a construção das frases e como elas se relacionam, como um fator que influencia na leiturabilidade. Um exemplo de como a sintaxe pode influenciar na leiturabilidade é um dos itens que aparece no nosso esquema, o comprimento das frases. Frases muito longas podem fazer com que o leitor se perca no meio do caminho, sem conseguir extrair as informações necessárias da frase, perdendo as referências de quem realizou a ação, de quem ou o que sofreu a ação, para citar um exemplo. Já da perspectiva de quem escreve, frases muito longas podem gerar erros de concordância e deixar as ideias confusas, pois é muito mais difícil escrever uma frase coesa e coerente se ela for muito longa, né? Veja um exemplo na tela. Leituras constantes e variadas ajudam a criar familiaridade com o mundo da escrita, que, por sua vez, facilitam a alfabetização e o aprendizado das disciplinas, já que o principal suporte para o aprendizado na escola é o livro didático. E ela ainda é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. Vejam que na primeira frase temos problemas de concordância, pois, por sua vez, retomam o mundo da escrita e, portanto, facilitam deveria estar no singular para concordar com o mundo. O mesmo acontece com ela, que retoma leituras constantes e variadas, e assim deveria estar na terceira pessoa do plural, elas. Viram como é difícil manter as referências em frases muito longas? No exemplo ao lado, transformamos uma frase em 4, e acho que a ideia ficou mais clara, não acham? Leituras constantes e variadas ajudam a criar familiaridades com o mundo da escrita. A proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização. E essa proximidade ajuda em todas as disciplinas, já que o principal suporte para o aprendizado na escola é o livro didático. Ler também é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. Já no campo da semântica, temos as palavras e os sentidos que elas expressam, e um dos fatores que podem influenciar na leiturabilidade é o comprimento das palavras. Mas por quê? Porque palavras muito longas tendem a ser mais complexas e de menor frequência,
quer dizer menos usadas ou menos conhecidas pelos leitores. Essa é uma regra? Não, é uma tendência. Daí você pode me dizer, DNA é uma palavra curtinha e eu não faço ideia do que significa, e ainda é uma palavra técnica. Mas lembre-se que DNA é uma sigla que quer dizer Deoxyribonucleic acid, no inglês, e ácido desoxirribonucleico em português. Complicado, né? Além disso, como já falamos, as palavras pouco usadas ou conhecidas podem interferir na leiturabilidade. E o que seriam essas palavras de baixa frequência? Termos técnicos, como o que acabamos de mencionar, ácido desoxirribonucleico, podem ser considerados palavras de baixa frequência, pois eles costumam ficar mais restritos ao discurso de pessoas da área de conhecimento em que se inserem. Um médico usa um vocabulário próprio de sua área, assim como um advogado, um engenheiro e assim por diante. Mas não só os termos técnicos podem ser de baixa frequência. Um vocabulário erudito, com palavras não técnicas, mas complexas, tanto no sentido quanto na forma, e pouco empregadas no dia a dia, como, por exemplo, indubitavelmente, solilóquio, efêmero, só para citar algumas, podem afetar a capacidade do leitor de compreender um texto. E quase ninguém lê com o dicionário do lado, certo? Agora, além da sintaxe e da semântica, ainda temos a organização do texto. A maneira como o texto é disposto, o seu layout, que inclui o espaçamento entre linhas, o tamanho dos parágrafos, se são utilizadas figuras ou gráficos para ilustrar o que se diz, entre outros fatores. Também podem contribuir para uma boa leiturabilidade, ou não. E, associado a isso, não podemos esquecer da legibilidade. Lembram que no início desse módulo retomamos o conceito de legibilidade? Pois então, a legibilidade, que é o que você enxerga no texto, como o tamanho da fonte, as cores, o tipo de letra, é um dos fatores que interfere na leiturabilidade. Para finalizar, trazemos uma dica que pode ajudar a facilitar a leiturabilidade: o espaço físico. O local onde você lê pode influenciar e muito na leiturabilidade, ou seja, na sua capacidade de compreensão de um texto. Procure ler em locais tranquilos, sem muito barulho, pois do contrário, sua capacidade de concentração poderá ficar prejudicada e a leiturabilidade também. Agora que já deu para entender bem o que contribui para a leiturabilidade de um texto, o meu colega Gabriel Ponomarenko vai mostrar para vocês algumas fórmulas criadas para tentar mensurar se um texto é fácil ou difícil de ler. Olá novamente, meu nome é Gabriel e vou apresentar para vocês algumas das mais conhecidas fórmulas de leiturabilidade. Como acabamos de ver com a Laura, leiturabilidade não é um conceito fácil e envolve muitas variantes, mas a busca por um texto mais compreensível ao leitor não é novidade. O interesse pela leiturabilidade remonta aos anos 20, quando pesquisadores da área da educação, em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, descobriram uma forma de usar a dificuldade de vocabulário, como as palavras difíceis e pouco usadas, além do comprimento das frases, para prever o nível de dificuldade de compreensão de um texto. Mas não foi até os anos 50 que fórmulas foram criadas para medir essa dificuldade em números. Vocês lembram que no módulo 1 falamos sobre a fórmula de leiturabilidade mais conhecida e testada até hoje, que é o índice Flash, e que esse índice foi até adaptado para o português brasileiro? Pois então, a fórmula é a mais famosa, mas não é a única, bem pelo contrário. Nos anos 80 já existiam mais de 200 fórmulas para medir a leiturabilidade de um texto, mas vale ressaltar que essa monumental quantidade de índices media a dificuldade de compreensão de textos em inglês. Poucas fórmulas foram adaptadas para outros idiomas além do índice Flash. Baseado no índice Flash, temos o índice Flash-Kincaid, que foi criado em uma parceria entre Rudolf Flash e o cientista J. Peter Kincaid. Essa fórmula foi encomendada pela Marinha norte-americana em 1975 e inicialmente tinha o propósito de testar a dificuldade de compreensão dos manuais técnicos utilizados pelo Exército. A diferença entre o índice Flash e o Flash-Kincaid é que o Flash-Kincaid também informa o grau escolar necessário para que o texto seja compreendido. Essa adaptação do índice Flash de facilidade de leitura também é baseada na relação entre tamanho de frase e tamanho de palavra, mas com pesos diferentes na fórmula. Vejam as diferenças na tela. O resultado obtido pela fórmula é um número entre 0 e 100 que pode ser interpretado como mostra a tabela na tela. Quanto maior o valor, maior será a leiturabilidade. Sendo assim, um texto que chegue a um resultado entre 90 e 100 terá potencialmente um alto índice de leiturabilidade e poderá ser compreendido por crianças. Já textos com índices menores que 30 só poderiam, em tese, ser compreendidos por pessoas com terceiro grau completo. E esse cálculo sempre dá certo? Como já falamos aqui, a leiturabilidade é multifatorial, portanto o resultado da fórmula é apenas uma estimativa.
A partir dos resultados obtidos com os cálculos da fórmula, você poderá partir para uma análise mais detalhada do texto e buscar avaliar outros fatores de leiturabilidade mencionados. Já falamos aqui que o índice Flash foi adaptado para o português, né? Pois o Flash Kincaid também. Em algumas versões do Microsoft Word, como o Word para Office 365, Word 2019, 2016, 2013 e 2010, é possível obter os índices de leiturabilidade ou inteligibilidade de textos em português. Na tela, você pode ver um exemplo e, se quiser saber mais, acesse o endereço mostrado aqui embaixo. Agora vou falar para você sobre outro índice inspirado no índice Flash. Esse índice, que assim como o Flash Kincaid, leva o nome de seus criadores, chama-se índice Dale-Shaw e dá maior atenção ao léxico, ou seja, às palavras dos textos, além do tamanho médio das frases também. Na primeira versão, de 1948, Edgar Dale desenvolveu uma lista com aproximadamente 760 palavras facilmente compreendidas por alunos norte-americanos do 4º ano primário. Essa lista foi atualizada e hoje já tem 3.000 palavras. Para o cálculo, o índice Dale-Shaw leva em consideração quantas palavras do texto não aparecem na lista Dale-Shaw, tomando essas palavras como difíceis. Junto com Gianni Shaw, Dale desenvolveu a fórmula que está aparecendo na tela. Para usar o índice, você deve, primeiro, selecionar trechos inteiros de pelo menos 100 palavras do texto, para livros um trecho a cada 10 páginas. Depois, você deve calcular quantos % das palavras que aparecem nesses trechos não aparecem na lista Dale-Shaw. Você encontra a lista Dale-Shaw de palavras simples no endereço que está passando na tela aqui embaixo. Para que funcione, você precisará calcular o tamanho médio das frases através da divisão do número total de palavras pelo número total de frases desses trechos, e só então aplicar a fórmula. Parece bem difícil e trabalhoso, né? Mas calma, hoje, com os avanços da computação e a facilidade de acesso à internet, você encontra calculadoras automáticas disponíveis online. Veja uma dessas calculadoras no endereço que aparece na tela e faça um teste. Mas lembre-se, ela funciona somente com textos em inglês. O resultado do índice Dale-Shaw também pode ser interpretado de acordo com o grau de escolaridade. Vejam na tela. Para finalizar, vou mostrar para vocês um outro índice criado também com base no índice Flash, o Gunning-Fogg. Criado pelo editor de livros didáticos Robert Gunning e popular pela facilidade de uso, o índice Fogg, de 1952, dá um resultado que estima o grau escolar necessário para a compreensão de um texto. As variáveis são o número médio de palavras por frase e a porcentagem de palavras com mais de 2 sílabas, consideradas mais difíceis no inglês, já que boa parte das palavras inglesas são monossilábicas. A fórmula é a seguinte. Para aplicar a fórmula, você precisa primeiro selecionar qualquer trecho com cerca de 100 palavras. Depois, calcule o tamanho médio das frases dividindo o número de palavras pelo número de frases do trecho. Então, vem a parte mais complicada. Você deve calcular quantos % dos itens lexicais são palavras difíceis, ignorando substantivos próprios, palavras muito comuns e palavras compostas, além de não contar como sílabas os sufixos comuns do inglês, como ing e ed. Lembrando que, mais uma vez, estamos falando de textos em língua inglesa. Ufa! Se você não achou tão fácil assim fazer esses cálculos à mão, também pode testar a fórmula em uma calculadora Gunning-Fogg disponível na internet para textos em inglês. A calculadora Gunning-Fogg está disponível neste endereço. Vale enfatizar que as fórmulas apresentadas aqui são apenas uma estimativa de leiturabilidade, elas não são determinantes. Afinal, como já vimos na aula ministrada pela Laura, a leiturabilidade envolve muito mais do que o comprimento das palavras e das frases ou uma lista de palavras complexas. Mas não podemos negar que esses são fatores que contribuem para a alta ou baixa leiturabilidade, e calcular esses fatores nos ajuda a estimar o potencial de complexidade ou facilidade de leitura de um determinado texto. A partir daí, o redator e profissional do texto poderá se debruçar sobre seu texto e analisar os outros fatores de leiturabilidade, de modo a redigir um texto mais acessível para o seu público leitor. Se vocês quiserem saber mais sobre outras fórmulas, vejam o material que eu preparei e que está disponível no endereço passando aqui embaixo. Boa leitura e até mais!